Voltamos com o segundo bloco do programa Despertar da Consciência. Nós continuamos aqui à espera do seu e-mail com dúvidas ou sugestões. Então mande o seu e-mail para nós em despertar@tvmundomaior.com.br. Sebastião, no assunto que nós terminamos o bloco anterior, eu quero saber qual é o papel da personalidade e do espírito. O espírito, por ser o diretor da personalidade. A personalidade em promover todo o seu universo, em obediência a esse espírito. Então, em primeiro plano, nós devemos fidelidade à nossa própria consciência. O estar em paz com a nossa consciência é agir por meio de um processo de introspecção, que Leon Denis nos ensina, que ele fala que o meio mais seguro para conseguirmos a sabedoria é a introspecção e o exame de consciência. O exame de consciência é consultar a nossa consciência, conforme nós encontramos algo mais ou menos parecido no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição O Homem no Mundo. Quando formos realizar alguma ação ou elaborar algum pensamento para dar origem a uma situação, eu apresento esse pensamento a Deus. No caso aqui é o Deus interno, a minha consciência. Se aprovado, eu levo a efeito. Eu vou para a prática. Quando concluído, eu volto de novo e pergunto, e aí, como nos saímos? Atendi às expectativas, seus anseios, porque eu quero fazer somente a sua vontade, que é a minha vontade também, porque eu quero melhorar e você também. Então eu sou parte de você, você é o meu Criador. Por isso eu quero saber o que eu faço para não contrariar as suas expectativas, as suas propostas, os seus projetos, que visam o meu e o bem daqueles por meio dos quais eu estou manifestando, que seria a mente, o eu individual, o eu pessoal, que faz esse conglomerado, ou compõe esse conglomerado que nós chamamos de personalidade, o universo perispiritual, o universo físico. E como o telespectador está percebendo, eu já estou melhorando no L e no R, porque eu estou construindo esses caracteres, e é mais ou menos por aí. Então, o meu objetivo como personalidade seria melhorar a minha dicção, agora o L veio direitinho, você viu? Porque eu tenho, e não me envergonho de eu não tê-los. Estou melhorando também a interpretação dos verbos na língua portuguesa, e tudo isso eu vou fazendo gradativamente sem punir-me, porque o melhor mecanismo de expressão e de comunicação é aquele no qual, ou por meio do qual, me faço entender. Que é o mais nobre, segundo Joana de Ângeles e segundo Maria Teresa de Calcutá. Então, os anseios do espírito é promover-se, iluminar-se e, ao mesmo tempo, os seus veículos de expressão. No caso, a personalidade é o seu laboratório atual, seu laboratório de trabalho, tem como representatividade dele a alma encarnada, que é o centro da consciência individual, ou a consciência da personalidade, que é esse ponto de autoconsciência pura. E o nosso desejo é aprimorar-nos como um todo, porque não dá para promover o corpo físico sem antes fazer isso com o perispírito. Não dá para transformar alguma coisa no perispírito sem antes me transformar como alma encarnada. E como todo o bem que se visa a harmonia desse conjunto, e eu não posso visar somente a harmonia do meu conjunto consciencial sem preocupar-me com o meio. Por isso eu preciso preocupar com a minha harmonia interna, com os meus veículos de expressão e ao mesmo tempo com os elementos com quais eu interajo diuturnamente. Então, quando eu penso, eu preciso pensar que eu estou interagindo com incontáveis realidades, que eu vou trazer frequências para dentro do meu universo e ao mesmo tempo enviar estados de consciência para outros universos. E nesses mecanismos de interação, experiência, permutas e aperfeiçoamento, é que nós vamos enriquecendo tanto o nosso cenário de personalidade, cumprindo a nossa função, nosso papel, quanto de espírito gerador, condutor, né, dessa personalidade, o guardião, o guia espiritual, o mentor. Eu vou testando os meus conhecimentos como administrador e essas frequências como alguém que executa fielmente essas ordens recebidas. Quando há essa harmonia, eu não entro em conflito. Por mais que eu escorregue, eu vejo que houve um erro de cálculo, tanto do diretor quanto da alma da personalidade encarnada, e eu não paro para denegrir nem a mim, nem a minha consciência, por o processo de autoculpa, de autopunição,
de transferência de responsabilidade. Mas eu me ergo, olhando o porquê eu escorreguei, o porquê eu caí, onde eu tropecei, refaço a proposta, respiro fundo e vou adiante. Se alguém de palanque para julgar, me criticar, o problema não é meu, é dele. Eu aprendi como não fazer, no mínimo. E sigo em frente. Esse é o papel tanto da consciência quanto da personalidade. Experimentar-se a cada situação. Sebastião, mas e a personalidade e o espírito, qual é, a importância que eles têm na unificação desse multiverso? E como isso aconteceria? Se o espírito deseja agariar outras experiências ou experimentar situações que ele não vivera até então, ele precisa dessa personalidade porque ela vai atuar num meio diferenciado que o dele em si. Porque eu posso, como espírito desencarnado, estar num cenário que não me possibilite esse exercício mais diretamente com outras frequências, com menos experiências, vamos dizer assim. Então, vamos imaginar uma situação. Eu sou um professor, eu fiz um curso, eu tenho um diploma, eu fiz uma pós-graduação, eu posso até ter feito um mestrado e até um doutorado. Mas do que vale esse conhecimento se eu não dividi-lo com quem não tem? Agora, para fazer isso, eu preciso montar esse laboratório, que nós chamamos de personalidade, e eu vou enviar esse professor, que é a alma encarnada, representando o reitor, que é o espírito, essa universidade, e ele vai começar a dividir esses conteúdos com as realidades do mundo mental, do mundo perispiritual e físico, e com os seres com os quais vamos interagir. E nesse processo é que ele experimenta o conteúdo assimilado teoricamente, na prática agora as experiências de fato, as que não dão certo vai aperfeiçoando-se, as que já têm arquivadas também vão se expandindo, e o processo reencarnatório serve para isso, não só para aprimorar o que se tem, para aperfeiçoar, para adquirir novos conhecimentos, mas principalmente para a expansão da consciência. Porque nesse processo de executar o projeto com auxílio do corpo físico, o próprio corpo físico se transforma em instintos, todo o seu energismo. Os instintos já são transportados para o universo perispiritual, os quais vão transformar-se em sensações, em emoções, em sentimentos, em universos como a inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, e já arquiva-se na mente, como potenciais da mente. A partir dali, quando transforma-se no amor incondicional, incorpora-se a consciência e ao processo de expansão da mesma. Vamos ver então o que diz as orientações de Joana de Ângelis. Na imensa área do ego, surgem as fragmentações da subpersonalidade, que são comportamentos diferentes a se expressarem conforme as circunstâncias, apresentando-se com frequência incomum. Todos os indivíduos, raras exceções, experimentam esse tipo de conduta, mediante a qual, quando no trabalho, se deixam conhecer pelo temperamento explosivo, marcante, dominador e, em particular, são tímidos, mansos e receosos. As variações são muitas nesse campo da subpersonalidades. Isso, então, essas orientações dela tem a ver com a mudança, com a constante mudança de temperamento que nós temos? Exatamente. E você quer saber quem é, de fato, o indivíduo, dê poder a ele. Nós chamamos poder, dinheiro e uma capacidade de relacionar com elementos no qual ele seria um biotipo, nós chamamos de objeto sexual. Então, que ele mostra uma sexualidade ativa, você vê o poder de domínio, porque essa energia é pesadíssima nesse sentido de aprisionar pessoas, dinheiro, que ele pode comprar situações, e o poder em si. Aí você sabe de quem realmente se trata. Porque para conquistar sexualmente o parceiro, a pessoa que tem essa habilidade, ele faz horrores. E principalmente se tem dinheiro e se tem poder. Aí você fica sabendo de quem se trata. Mas agora, se a pessoa está numa posição subalterna, normalmente ela se apresenta mais tímida por não ter como se lançar.
Mas mesmo mais tímida ali no trabalho, às vezes em casa ela é um déspota, um autoritário, que as pessoas, às vezes os familiares, a temem, não a amam. Mas ficam até preocupados quando ele vai voltar para casa. Fica feliz quando ele sai de casa para o trabalho, porque como se aliviasse. E pode ser o contrário também. No trabalho ele ser durão, né, um elemento aterrorizador como chefe, e em casa ser um cordeiro, porque lá ele tem a última palavra. Sim, senhor, melhor, sim, senhora, e etc. Mais ou menos por aí. Mas é na vida de relação que nós percebemos essas facetas, porque quando acontece a adversidade, como eu vou agir? Não é reagir. A reação vai mostrar, de fato, se ele realmente está buscando essa sublimação, essa harmonia, ele vai agir. Ele vai planejar a ação para equilibrar o contexto. Agora, se ele não tem os valores, ele vai reagir e vai complicar a situação. Um subalterno lhe chama a atenção que ele está sendo duro demais, exigente demais. Ao invés de agir, ele demite sumariamente o indivíduo. Ou começa a persegui-lo, se for o caso. Então, coisas assim nós vemos nesse processo que deveria ser melhor compreendido para entender que um diretor de uma empresa, ele é um pai. Todos aqueles funcionários deveriam ser vistos como filhos. Se ele ainda não casou, deveria pensar em como se comporta um pai amoroso, consciente e responsável, e conduzir aquela massa de colaboradores como faz um bom gerente que tem como parceiros e não como escravos, como objetos, como um produto, os seus funcionários, os seus colaboradores. Então, se ele tem apenas a inteligência intelectiva, ele é um déspota, normalmente. Ele tem objetos, ele tem matéria-prima e mão de obra. Se ele é alguém que está exercitando a emotividade, a afetividade no sentido mais amplo, ele vai conseguindo alguma coisa mais ampla. Mas se ele consegue agir moralmente com equilíbrio, ele tem todos como irmãos, como parceiros. Tá bom, Sebastião, a gente volta com esse assunto daqui a pouquinho, no próximo bloco, não sai daí.